Muito boa tarde, senhoras e senhores. Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer um vídeo sobre um assunto que é um tanto polêmico, né? Vamos colocar mais ou menos assim, que é sobre uma funcionalidade do nosso módulo de automação aqui do Profit, que quando eles lançaram a versão beta, tinha essa funcionalidade, e aí depois, quando lançaram a versão final, ela foi retirada e depois ela foi incrementada novamente, que é a execução tique a tique. Para quem ainda não tem muita familiaridade com esse tipo de questão de robôs e tudo mais, como que é feita a leitura das informações do gráfico e de execução de ordens, etc e tal, existem basicamente duas formas de você executar ordens quando você está fazendo o trade, quando o robô está rodando, tá? Você executa ordens on bar, tá? Esse aqui é um dos métodos de você executar, ou você executa ordens on tick. Para quem vem lá do MetaTrader ou de qualquer outra plataforma, tem bastante familiaridade com isso, porque cada uma dessas funcionalidades, cada um desses modos de execução tem as suas vantagens e desvantagens, tá? A gente não está aqui para debater qual que é melhor e qual que é pior. Na verdade, os dois são bons e eles devem ser usados da maneira que eles precisam ser usados conforme a estratégia que você vai aplicar, tá? Então, de forma bem resumida, o que que significa on bar e on tick, tá? On bar, o próprio nome já diz, na barra, né? O código ele é executado toda vez que é gerada uma nova barra, um novo candle. Ali, se você está no gráfico de 1 minuto, de 5, de 10, de 15, de meia hora, de 60 minutos, de 1 hora, que é 60 minutos, né? De 2 horas, diário, semanal, enfim. Toda vez que é gerado um novo candle ou uma nova barra, o código ele é reexecutado, tá? E aí você tem as operações, o robô entra a mercado, posiciona a ordem, enfim. Então, o código ele é executado toda vez que é aberta, que se inicia uma nova barra. Fecha-se a barra anterior, fechou nas condições, na próxima barra ele executa o código e aí ele faz tudo aquilo que ele tiver que fazer. E o segundo é on tick. O tick significa uma medida de variação do ativo. Então, o que que acontece? Toda vez que é feita uma negociação, ele roda o código todo novamente, tá? Então, nós temos esses dois modelos de execução, um bar e um tick. O modelo lombar, ele tem algumas vantagens que são as seguintes: ele tem um consumo de memória do processamento da plataforma e do computador muito menor, porque você não precisa executar o código toda vez que tem uma nova cotação no gráfico. Eu até deixei aberto aqui o Times Trades e o Superdom para a gente poder ver, porque eu vou colocar para executar aqui um código bem simplesinho que eu fiz de média móvel aqui no Ticketic para vocês poderem ver. E olha só, percebam que aqui a gente está com o Times Trades rodando, cara, maluco. Se eu deixar a minha estratégia habilitada tique a tique, toda vez que houver uma negociação, olha como é que o Times Trades está insano aqui. Toda nova negociação que entrar no gráfico, ele vai reexecutar todo o meu código, entendeu? E se eu deixar no on-bar, ele não vai fazer essa execução toda vez que tiver uma nova negociação, ele vai fazer essa execução toda vez que fechar uma barra. Então, toda vez que fechar uma barra, ele vai fazer todo o código e tudo aquilo que ele tem que fazer. Ou seja, nós economizamos rios de memória e de processamento da plataforma, da máquina, de internet, de latência, de banda, enfim, de tudo. Tá? Você economiza muito processamento utilizando OnBar. Em compensação, existem muitas estratégias de scalp, HFT, enfim, que elas precisam ser executadas a todo momento, tique a tique, você precisa fazer verificações a todo momento, como por exemplo, situações de stop, de alvo, de trailing stop, de posicionamento de ordens, de reposicionamento, de aumento de posição, de diminuição de posição. Então, tem certas execuções que são necessariamente, que existe a necessidade de você fazer um tick, e existem execuções que você pode fazer um bar, porque você vai ter a vantagem de economizar o processamento da sua máquina e você vai ter a vantagem de ter todas as condições sendo satisfeitas. Por exemplo, você quer comprar quando o preço estiver acima da média e quando a média estiver cruzada, um exemplo bem básico, tá? Se você tiver um processamento on-tick, a gente vai ver aqui, por exemplo, nessa situação, eu quero comprar quando o preço fechar abaixo da média, tá bom? A gente está com uma média de 6 períodos exponencial aqui, bem curtinho, só para a gente poder fazer esse exemplo. Então, se eu tiver no modelo on-bar,
eu só vou fazer a venda quando esse candle aqui fechar abaixo. Ele precisa fechar debaixo da média para que eu possa então entrar vendido, beleza? Agora, se eu tiver no modelo um tick, vocês precisam notar o preço que está sendo negociado aqui, e não o preço que está sendo exibido no gráfico. Primeiro, os negócios acontecem aqui no Times and Trade. Você tem as intenções de compra e venda aqui no book de ofertas, né? Que é muito bem resumido aqui no Superdom. Os negócios são de fato realizados e registrados no Times and Trades aqui, ou Times and Sales, tanto faz. Tá bom? Aqui que a gente está, essa janelinha aqui do lado. E depois os negócios são espelhados no gráfico. Então, muitas vezes você olha aqui e se fala, ué, ele fez uma operação, não sei o que, mas nem apareceu aqui no gráfico ainda. O preço está aqui em cima, ele já entrou vendido, porque aqui no Times Trades já aconteceu a negociação e o gráfico vai espelhar como aconteceu exatamente agora. A negociação ele dá um pique aqui para baixo e você não vê isso. Isso acontece no Times e Trades, acontece aqui no Book, realmente, as ordens são consumidas. Só depois que o gráfico vem e espelha essa realidade para a gente. Só depois que o gráfico vem e mostra isso para a gente, tá? Então é muito importante você entender essas nuances da execução de ticket. Então, se eu fosse executar ticket, no momento em que o preço fosse menor que esse preço aqui da média móvel, ele entraria a mercado. E aí nós temos aquelas questões que eu sempre falo de execução ao mercado, do spread e tal, de você garantir a execução, mas não garantir o preço e etc e tal. Ou ele colocaria uma ordem limite, ou ele posicionaria uma ordem stop, enfim. Ele faria aquilo que você quisesse, tendo em vista que seria no cruzamento do preço aqui nesse ponto e não no gráfico aqui, ó. Tá? Porque aqui, como o gráfico, todo mundo fala, aquela velha máxima, o gráfico é atrasado e de fato o gráfico tem o atraso não porque ele acha bonito ficar para trás, não, mas porque existe uma grande velocidade de processamento aqui, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e até isso ser espelhado de fato no gráfico, é claro que tem um delay, tem um tempo que é necessário para que uma máquina processe e jogue isso aqui visualmente para a gente. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido em relação à questão do on-bar e do on-tick. Quando a gente for lá para o Trader Evolution, eu vou especificar isso melhor, porque lá nós temos um args, né, lá do C Sharp, o argumento da expressão, da função, que ela pode ser executada on bar e on tick. E lá nós temos isso. Lá, na verdade, não é on tick, é on quotes, que a gente tem lá. E aqui não é on bar, é is bar. Lá a gente usa isso aqui, eu acho que também é is quote. Se eu não me engano, são esses dois métodos que a gente usa lá. Tá? Mas enfim, quando a gente for lá para o Trader Evolution, eu vou dar continuidade naquela série de vídeos da Trader Evolution e vocês vão ver isso daqui, eu vou mostrar isso para vocês de forma clara, beleza? Então, pessoal, vamos vir aqui para o código. Então, esse aqui é um código bem básico, tá? De média móvel, beleza? Aqui eu coloquei duas opções para você poder operar no rompimento ou no pullback da média, beleza? Então, o que que é esse rompimento? No rompimento, eu vou, toda vez que ele estiver acima da média e ele cruzar para baixo da média, que ele fechar abaixo da média aqui, eu vou acreditar no rompimento dessa média. Então, eu vou fazer uma operação vendido aqui para pegar o rompimento da média. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que ele estiver abaixo e ele cruzar aqui para cima da média, eu vou acreditar no rompimento, vou fazer uma operação comprada aqui, querendo atingir o meu alvo aqui, beleza? E o pullback é justamente o oposto. Toda vez que ele estiver acima e tocar na média, eu vou comprar acreditando que ele vai tocar na média e fazer um pullback aqui e me pagar a operação, e o contrário verdadeiro para venda, tá? Toda vez que ele estiver abaixo da média, e ele cruzar a média, ele encostar aqui na média, a gente vai entrar vendido, acreditando que ele vai fazer um pullback aqui na média, tá? E vai pagar a nossa operação, beleza? Então é bem simples o código, não tem nada demais. E vamos então para as nuances do código, porque quando você coloca o robô para poder executar tique a tique, tá? Existe uma variação que você precisa aprender, que você precisa entender e ter em mente isso, tá? Aqui já está o módulo de automação, tem vários robozinhos aqui rodando. Eu vou. E aí eu deixei o nosso robozinho aqui de média móvel, ficou a ENEC EMA, que é Exponential Moving Average, tique a tique.
tá? Eu vou colocar aqui nas configurações só para vocês verem como que a gente coloca para ele rodar tique a tique. Tá? Você vai vir aqui, ó, nas configurações do robô, entrada e aqui, ó, modo de execução. Ao invés de você colocar aqui, ó, realizar o envio no fechamento dos candles, esse aqui é o modelo on-bar, ou seja, o código é avaliado apenas quando o candle termina, ou seja, quando fecha o código. E depois a gente tem o modo de execução que vai realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita, ou seja, o modelo tique a tique, beleza? Código é avaliado a todo momento, envia ordens quando a condição for satisfeita. O que não pode ser reavaliado para envio de ordens de cobertura e casos de posição. Atenção, olha só, isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui é muito importante, porque quando eu estava fazendo o robô do gradiente linear, isso aqui foi uma questão que me atrapalhou, tá? Aí eu tive que bolar um jeito aqui de poder fazer o robô do gradiente sem a necessidade de aumentar a posição, ou encontrei lá a saída dos 4 pontos, foi o que resolveu os problemas. Tá? Olha só, presta bem atenção nisso. Não haverá envio de ordens que aumentem a posição para o mesmo candle. Tá? Contudo, caso haja uma saída em um candle que ainda não teve entrada, essa nova entrada pode ocorrer caso a condição seja satisfeita. E esse modo não é compatível com o backtest de estratégias. Beleza, pessoal? Então a gente só consegue rodar isso aqui no mercado ao vivo e no replay, tá? Não consegue fazer o backtest no modo ticket ainda. Eu acredito que eles devem implementar isso futuramente. Tá? E aí a gente tem aqui essa opção que é esperar o fechamento do candle para a primeira execução. Então, quando você liga o robô, ele espera fechar o primeiro candle e a partir daí ele começa a executar as ordens de ticket. Eu vou desmarcar isso aqui porque eu quero que ele já me meta bronca. Então, é aqui que você vai marcar a execução tique a tique, beleza? Vou colocar em editar e vou dar play aqui no nosso robozinho. Tá? Repare que eu estou rodando o mercado ao vivo, tá? Então pode ser que ele demore um pouquinho para poder executar uma coisa ou outra, enquanto isso a gente vai bater um papo. E olha só, pessoal, lembra que eu falei com vocês aqui que isso aqui, que o preço, o gráfico demora para espelhar? Então, olha só, eu coloquei o Superdom e no Superdom eu coloquei esse indicador aqui, esse aqui é um indicador de média móvel, tá? É uma média móvel exponencial de 6 períodos e ela está exatamente aqui no 605, no 865, tá? Eu coloquei aqui para a gente ver que às vezes pode acontecer do preço descer, bater e a gente não vê isso no gráfico, tá? Mas no Superdom, que é o book de ofertas aqui, na verdade, ele vai fazer esse movimento e a gente vai ver como aconteceu agora, tá vendo? Eu estou falando aqui e aí como a gente está operando no modelo 1, que é o modelo de rompimento, ou seja, quando ele encostar aqui na média, eu vou querer que ele abra uma operação, no caso, estiver acima e encostar, eu quero que ele entre vendido, acreditando no rompimento dessa média. Beleza? Pagou a nossa operação. Então, o que que acontece? Ó, presta bem atenção nisso que eu vou explicar para vocês. No modelo OMBAR, a gente analisa sempre aqui as ordens, a ordem dos candles, no seguinte sentido. Aqui nós temos o candle 0, tá? Que é o candle atual. Depois nós temos o candle 1, e depois o 2, e depois o 3, e assim sucessivamente. Correto? Porque ele está executando barra barra. Então a barra atual sempre vai ser a 0, a anterior a 1, a imediatamente anterior a 2, a imediatamente anterior a 3 e assim sucessivamente até o início do gráfico, beleza? Só que quando nós estamos no modelo de Tic, isso também é verdade, só que não para as barras, mas para os ticks, né? Para as cotações do gráfico. Então o que que acontece? Vejam aqui que a gente está com o Times e Trades aberto e o Superdom indo para cima e para baixo, assim para baixo. Toda movimentação que acontece aqui é como se essa segunda linha fosse o anterior e essa linha atual aqui que está acontecendo agora fosse o candle número 0. Entenderam? Então aqui eu vou ter a cotação 0 e aqui eu vou ter a cotação 1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece aqui na movimentação do Superdom. No momento que ele está aqui, ó, esse aqui é o 0. Aí esse aqui já é 1, esse aqui é o 0. E assim sucessivamente. Ele vai mudando e vai variando de acordo com a movimentação ali do gráfico de preço. Beleza? E do book de ofertas e das agressões, enfim, da passiva, ativa, enfim, tudo que acontece aqui no gráfico, todos os ticks, todas as cotações que entram no mercado, a cotação atual aqui, essa primeira sempre é a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, o que que acontece? Então, se eu quero fazer uma entrada nesse sentido, eu tenho que falar que se o meu tick anterior, aqui, se o meu tick anterior
tá bom? No caso, eu quero rompimento, né? Se o meu ticket anterior é menor do que a média móvel, ou seja, o meu ticket anterior está aqui. A minha média móvel está aqui no 890, então o meu ticket anterior tem que ser o 885, tá? Depois, o meu tique atual, meu tique zero, for maior ou igual à média, se a minha média, o anterior, tá no 90 e agora a média está no 805, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no mercado. Não é mais o candle, agora é o tique, tá? Então a minha cotação tá aqui, tá bom? No caso, a minha cotação ela tem que ser anterior maior e essa menor ou igual à média, para eu poder fazer a operação. Justamente o que aconteceu agora. O cara que tá coincidindo sempre que eu estava falando, ele tá fazendo. Show de bola. Muito obrigado, mercado, por estar dando esse apoio pra gente. Tá? Então, vocês entenderam? Entenderam como é que funciona mais ou menos a lógica daqui? E aí, quando ele posiciona a ordem, aí o negócio fica como é de costume, tá bom? Ele vai posicionar alguém, um stop, vai pegar o seu preço de entrada, seu preço de venda, de compra, e ele vai posicionar alguém, um stop, a partir desses alvos que você e das entradas que você faz, beleza? E de pullback aqui é a mesma coisa, só que invertido. Ao invés, né, no caso, o anterior, se o anterior, o fechamento, ou seja, se o tick, se a cotação anterior for maior do que a média, e a cotação atual for menor ou igual à média, eu vou entrar no mercado. Então, se ele tiver aqui, no caso, acima da média, tá aqui para cima, beleza? E ele encostar na média ou ultrapassar ela, porque muitas vezes ele está aqui e aí você tem uma comida direto de book, ele vem aqui para 70. Visualmente, a gente vê isso no gráfico em milésimo de segundo. Isso acontece em milésimo de segundo aqui. E aí, se eu colocar que o anterior era menor e o outro é igual, ele não vai pegar essa variação, essa mudança. Então, eu preciso pôr o menor igual. Entenderam? E aí, quando eu coloco esse menor igual, ele pega esse tipo de movimentação também. Quando ele dá essa agressão no book, pulando uma ou duas, três ou sei lá, 20 casas de preço aqui. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Não tem muito segredo. Eu espero que vocês tenham entendido em questão da execução tique a tique, quando a gente tem o on-bar e o on-tick, tá? Não tem segredo isso aqui. On-bar sempre no fechamento da barra e on-tick sempre quando tem um tick ou uma cotação do mercado, tá bom? Ó, eu percebo que até demorou. Vocês viram o que que acontece? O gráfico ele tem um delay. Aconteceu 50 milhões de negociações aqui e o gráfico tem esse delay de puxar para cima ou de carregar, tá? Então acaba tendo esse delay realmente. Nossa, ele entrou no mercado aqui, nem sei por que que ele entrou aqui. Não foi da nossa. Não foi do nosso robozinho. Ou foi? Não, não foi. Foi. Olha só, vocês estão vendo? Estão vendo que loucura? O robô entrou comprado aqui, nem sei como que aconteceu isso. Só sei que foi. Entrou. Loucura. Deu até um delay aqui no robô. Mas vocês viram? Por quê? O que que acontece? Acontecem muitas negociações. O preço varia muito, muito rápido, acontece muita coisa, e só depois que o gráfico vai espelhar isso. Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. E a execução on-bar, a execução no fechamento da barra, nos livra desse tipo de movimentação, nos livra desse tipo de situação. Enquanto que a execução on-tick, meu irmãozão, se der aquela disparada no preço, ele vai embora. É igual ao offset. Se você não configurar o offset direitinho da sua ordem de stop ou de gain, meu amigo, ele vai pular a tua ordem e vai te levar embora, tá? Então, quando você fizer, no caso, um robô que vai fazer execuções tique a tique, o pessoal costuma fazer muito, né, do IFR, do estocástico e tal. Toda vez que o IFR tá encosta no nível 70, você vende esperando um pullback, ou no nível 30, você compra esperando que ele faça um pullback. Isso acontece muito, o pessoal faz muito isso na execução tique a tique, porque ele precisa, não que o candle feche abaixo, né? Não que o FR do respectivo candle feche abaixo, mas que ele encoste no 30, ou que ele encoste, não que ele feche acima do 70, mas que ele encoste no 70 para você poder fazer um scalper ali, ou fazer qualquer tipo de operação, ou posicionamento de ordem, enfim. Tá? Então o pessoal usa muito isso para fazer esse tipo de operação rápida de scalp. Tá? Agora, alguma consideração que a gente tem que ter em relação a isso aqui é que é o seguinte:
No Profit, a gente ainda não consegue separar blocos de execução que rodarão on-tick e outros blocos que rodarão on-bar. Tá bom? Isso é uma limitação da plataforma. Pode ser que eles implementem isso ou não, tá? Eu sinceramente acho que não, já que eles colocaram isso lá no módulo, né, como um modelo de entrada mesmo, para você selecionar se você quer tick a tick ou no fechamento da barra. Eu acredito que eles não devam implementar essa função de você poder escolher qual bloco de código você quer executar o fechamento da barra e qual bloco de código você quer executar tick a tick, beleza, pessoal? Então fica essa observação. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que funciona essa questão do tick a tick e do on-bar, tá? Esse código aqui, ele tá, é bem facinho, pessoal, é bem simples mesmo, tá? Não tem nada de segredo. Lembrando então que quando você está executando um código tick a tick, o primeiro fechamento, ou seja, o close atual aqui, como se fosse aqui, ó, zero, ele é referente a esse preço que está sendo negociado no momento aqui, ó, que é esse preço aqui, e o um, o 2, o 3, o 4, e assim sucessivamente. São essas fileiras aqui do Times 3 das negociações que acontecem, beleza? E também do book de ofertas, mas como o book fica zigue-zagueando aqui, não tem como ter muito essa definição. Mas enfim, são essas fileiras aqui do Times e Trades, beleza? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha sido o mais claro possível aqui para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aqui nos comentários, chamar lá no grupo do Telegram também, eu estou à disposição sempre que for possível para poder atender e responder a dúvida de todos. Beleza, meus queridos amigos? Deus abençoe a vida de vocês e não esqueçam, hein? Não esqueçam, se você quiser ter acesso a esse código e a todos os nossos outros indicadores, robôs, setups, enfim. Se você quiser ter acesso ao nosso robô de gradiente linear, ao robô do canal de regressão linear, ao setup do Fractais, do Taurus, do Scalper, enfim, cara, tem uma dezena de robôs. A gente tem um setup de banda de Bollinger, de Kelvin, de cruzamento de média, de estocástico, de FR. Cara, e tá vindo, eu tô fazendo um monte. Eu vou deixar disponibilizar todos eles para vocês, beleza? Vai estar tudo disponibilizado lá no Drive bonitinho. A gente já está com mais de 20 robôs. Então, se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo, a todo esse material, certamente esse é o maior repositório de robôs que a gente tem no Profit hoje aqui no canal. No YouTube, eu acredito que na internet talvez esse seja o maior repositório. É claro que a gente tem um grupo do Facebook lá e tal. Mas você adquirindo o acesso ao Drive, você tem acesso a todas essas estratégias, a todas essas atualizações e aos futuros lançamentos. Tudo aquilo que a gente disponibilizar futuramente, você também terá acesso pagando apenas uma única vez, tá bom? Então não esquece que na descrição aqui do vídeo também está o curso do Sclerep, beleza? O melhor curso de programação de Profit que você vai achar por aí no mercado, cara. Não tem nenhum curso que vai do básico ao avançado, bem explicado, bem detalhado. O curso dele é muito bom, tá bom? Então, se vocês quiserem aprender a programar indicadores como esse, robôs, setup, estratégias, da forma mais eficiente, da melhor maneira possível, tá aí a recomendação do curso do Skill. Beleza, meus amigos? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela paciência, pela compreensão de todos. Forte abraço, tamo junto.